Reflexionando. Estive doente e não me visitaste. Estive encarcerado e não fosse me ver. Vivemos um tempo de crise de identidade espiritual, onde a relativização dos conceitos tem confundido as coisas na sociedade. Muitas pessoas não conseguem definir seu papel ou até mesmo sua própria personalidade. Por isso existe tanta confusão nas igrejas, fazendo que as pessoas não compreendam seu papel no corpo de Cristo. Jesus contou esta parábola do bom pastor, falando de si mesmo e de seu rebanho para orientar os padrões tanto do pastor como da ovelha nas igrejas. Jesus é o modelo de pastor que devemos seguir. Embora existam coisas que somente Jesus pode ter feito, como morrer por nós, tudo o que fez é o exemplo que nos orienta para o cuidado de vidas. O termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Na Idade Média, os líderes espirituais eram chamados de cura de alma, ou apelidados de cura, pelo papel que exerciam ao cuidar de vidas. O pastor também é ovelha e deve prestar contas a seu líder. Entrar pela porta significa que, para se tornar pastor, passou pelo processo legal, oferecido pela igreja, seja este uma eleição, curso teológico, nomeação e, principalmente, ser consagrado por um superior a ele. Para crescer no ministério, não é preciso pular a janela, fazendo uma divisão ou sendo rebelde contra o seu líder. Procure bater na porta e entrar de maneira digna, sem passar por cima de ninguém. Porque muitos, em sua sede excessiva de ocupar uma posição ministerial, usam de subterfúgios, os mais infames. Chegam a levantar calúnias e fazem minuta difamatória enviando para o conclave. Em outras circunstâncias, oferecem até mesmo dinheiro para adquirir seu cargo preferido. Para ser pastor é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome de seus companheiros nunca foi em sua casa e não participa de sua vida. Pode ser um gerente e não um pastor. A relação do pastor com a ovelha é como se fosse parte da família. Muitas vezes o pastor fica tão cheio de tarefas administrativas que não consegue ter tempo para estar junto com suas ovelhas. Como líder espiritual, o pastor é um condutor para as suas ovelhas. A imagem aqui é do pastor atrás do rebanho, tocando-os para fora do curral. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o povo. Infelizmente, existem muitos modelos de igrejas onde a liderança é que conduz a igreja e o pastor também é conduzido pelas decisões destes grupos. Quem tem autoridade espiritual sobre a igreja para conduzir suas decisões é o pastor. Como um homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Em outro momento, o pastor passa adiante das ovelhas para que elas possam vê-lo e seguir na direção certa por onde ele for. O líder, o pastor, é o exemplo a ser seguido na igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja ora. Se a igreja vê o pastor cuidando das vidas, o povo também cuida. A igreja é o espelho do seu pastor e segue seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que suas palavras no púlpito. O pastor deve atender toda a comunidade, além das que estão na igreja, que são outras ovelhas, não deste aprisco, e trabalhar pela unidade do povo para que sejam um rebanho e um pastor.
Para isso, o pastor não pode fazer distinção de pessoas dentro da igreja ou fora dela. Para o pastor, todos são ovelhas ou almas a serem ganhas para o Senhor. Se o pastor se limitar a atender apenas um grupo, perde a oportunidade de conquistar muitas vidas. Quando o pastor exerce seu ministério seguindo o exemplo, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Então Jesus se torna o real e supremo pastor e bispo de vossas almas. Certa vez, o rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, afirmou que: tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive até preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não foram me visitar. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo e preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse, portanto, é o cristianismo ensinado pelo Mestre, que deve ser praticado, vivenciado por seus seguidores. Pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E nisto sabemos que o conhecemos e obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens que conquistamos. Isto não vem do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Portanto, não se preocupem dizendo: o que havemos de comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trata suas próprias inquietações, seus próprios males. Bastam para hoje os problemas deste dia. Não amem os cargos, os títulos e as posições mais do que as ovelhas.
pois o vosso galardão está no céu, e a tua riqueza também está com o dono do ouro e da prata e dos tesouros escondidos. Não amem os cargos, os títulos e as posições mais do que as ovelhas, pois o vosso galardão está no céu, e a tua riqueza também está com o dono do ouro, da prata e dos tesouros escondidos. Antes, amem os pobres, os menos favorecidos, os doentes e enfermos, os prisioneiros, os aprisionados e encarcerados, porque assim o Pai Celestial se agradará das tuas obras. Deus seja louvado.